Sabe aquela divisão de poder que a gente sempre ouve falar? Executivo, legislativo e judiciário? Pois é, já parou para pensar de onde ela veio? A resposta está lá atrás, numa ideia simplesmente revolucionária do filósofo Montesquieu. E olha, entender o que ele pensou é a chave para a gente sacar como os governos de hoje em dia são montados e, mais importante, como eles buscam proteger a nossa liberdade. A coisa toda, para Montesquieu, partiu desta pergunta, que é uma pergunta crucial, né? Um dilema que persegue a gente há séculos. E ele não ficou só na reflexão, não. Ele foi lá e propôs uma solução que mudou a história. Como é que uma sociedade se organiza para que o poder, que deveria nos servir, não acabe se voltando contra nós? E aqui está o diagnóstico dele. Direto, forte. Para Montesquieu, o buraco é mais embaixo. Não é só uma questão de encontrar pessoas boas para governar. A própria natureza do poder, sabe? Quando ele está concentrado, ele leva ao excesso. É uma tendência quase que humana, uma espécie de lei da física da política. Para a gente entender a urgência por trás dessa ideia, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XVIII. Era o auge do Iluminismo, um período em que as ideias estavam fervilhando. E o que Montesquieu via ao redor dele? O poder absoluto dos reis, onde uma única pessoa mandava em tudo. Inconformado com isso, ele começou a buscar uma alternativa, uma forma de trocar a tirania pela razão e pela liberdade. Então, o desafio estava lançado. Não bastava só criticar a tirania, apontar o dedo. Era preciso criar um sistema, uma verdadeira arquitetura de governo que, pela sua própria estrutura, já conseguisse limitar o poder. E com isso, claro, proteger a liberdade de todo mundo. E é aqui que a gente chega na solução genial dele. Uma ideia que é tão elegante quanto revolucionária. Pensa bem, se o grande problema é a concentração de poder, a resposta para Montesquieu era óbvia. É preciso dividir. E não de qualquer jeito, mas em funções bem distintas, cada uma com sua própria responsabilidade. E essa é a famosa separação dos três poderes. Primeiro, a gente tem um legislativo, que é quem representa o povo e cria as leis. Depois, vem o executivo, que é o governo, colocando essas leis em prática no dia a dia. E, por fim, o judiciário, que interpreta as leis e resolve os conflitos. Cada um no seu quadrado com a sua função. Mas, não é só criar esses três pilares e pronto. Para essa estrutura toda não desabar, duas coisas são absolutamente essenciais. Primeiro, eles precisam ser independentes. Um não pode mandar no outro. E segundo, eles precisam estar em equilíbrio para garantir que nenhum poder se torne mais forte que os outros. E com isso a gente volta para o ponto principal. Essa divisão toda impede que uma única pessoa, um único grupo, controle a criação da lei, a execução dela e o julgamento sobre ela. Porque essa concentração toda, para Montesquieu, era a receita perfeita para a tirania. Ok, mas como é que a gente garante que essa balança do poder vai ficar sempre equilibrada? Aí entra outra peça-chave do pensamento de Montesquieu, um mecanismo dinâmico que faz essa engrenagem toda funcionar. Porque a separação não é algo parado, estático, é uma interação que acontece o tempo todo. E esse mecanismo é o famoso sistema de freios e contrapesos. A lógica por trás disso é bem simples, mas, nossa, é poderosa. Cada poder tem suas próprias ferramentas para vigiar e limitar os excessos dos outros. É como se um poder pudesse pisar no freio do outro, enquanto o outro serve de contrapeso. Isso cria um controle mútuo que nunca para. A diferença entre os dois cenários é gritante. De um lado, a gente tem o poder todo concentrado, um caminho que, segundo Montesquieu, leva direto para a tirania e para a opressão. Do outro, o controle mútuo entre os poderes, que se torna a grande garantia da liberdade política. A escolha entre esses dois modelos, basicamente, define o destino de uma sociedade. E é super importante entender o que Montesquieu queria com essa estrutura toda. O objetivo final de dividir o poder, de criar freios e contrapesos, é um só: alcançar a liberdade política. E a definição de liberdade, para ele, é fascinante. Veja bem, para Montesquieu, liberdade não é sair fazendo tudo o que der na telha, porque isso seria anarquia. Liberdade, na verdade, é a segurança de viver sobre leis que são claras e justas, com a certeza de que ninguém, nem mesmo quem governa, está acima delas. No fundo, para ele, liberdade é sinônimo de segurança. Ele também fez uma classificação dos governos para entender o que movia cada um. A república, por exemplo, é baseada na virtude, na participação dos cidadãos. A monarquia, baseada na honra, mas com um rei limitado pelas leis. E o despotismo, esse ele criticava com força. Um governo que se baseia puramente no medo, sem lei nenhuma para limitar o poder.
A influência dessas ideias todas foi e ainda é gigantesca. E tudo isso está muito bem consolidado na sua principal obra, O Espírito das Leis. Vamos dar uma olhada em como esse legado aparece até hoje. E talvez uma das ideias mais inovadoras dele seja a de que não existe uma lei perfeita que sirva para todo mundo. Para o Montesquieu, as leis precisam refletir o espírito de um povo, ou seja, tem que levar em conta o clima, os costumes, a religião, a economia. Uma lei que funciona super bem na Inglaterra pode não funcionar no Japão. As leis, portanto, têm que ser feitas sob medida para cada sociedade. E o impacto disso é inegável, né? A separação dos poderes é a base de quase todas as constituições democráticas que existem hoje, incluindo a do Brasil e a dos Estados Unidos. Ele não só inspirou revoluções, ele praticamente entregou o manual de instruções para construir democracias estáveis. Não é à toa que ele é considerado um dos pais da ciência política. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que conecta Montesquieu direto com o nosso presente. Se as leis deveriam ser um espelho da sociedade, será que as nossas leis atuais refletem de verdade o espírito do nosso tempo, da nossa gente? É uma reflexão que só prova como, séculos depois, as ideias desse filósofo continuam incrivelmente relevantes.